série de mensagens Brasil. E hoje nós temos uma dinâmica diferente para a nossa série de mensagens. Nós vamos conversar sobre o cristão e a política, e nós temos o privilégio de ouvir alguns irmãos aqui da Nova Vida. Vamos começar com o Jean, que é um dos nossos professores da escola bíblica, está terminando o seu doutorado em filosofia, mas o motivo de ele estar aqui com a gente nessa conversa é para trazer um pouco do panorama histórico da política do Brasil. Logo em seguida nós vamos ouvir o André, que também é um dos nossos professores aqui da igreja, biólogo e professor da rede pública de educação em Belo Horizonte. Então, esperamos que seja um momento de reflexão, um momento de temor, um momento também assim de a gente poder trocar algumas ideias, para que Deus venha iluminar ainda mais os nossos corações e as nossas mentes, para tomarmos as melhores decisões nas eleições e também assumirmos uma postura de cidadão brasileiro, cristão cidadão brasileiro. Jean, fique à vontade, é com você. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Normalmente eu não saúdo assim, mas hoje eu acho que é pertinente falar sobre a paz, né? Bom, duas coisas que vocês dificilmente verão, né? Dificilmente vocês me verão falar sobre política. Não porque não seja um tema que eu não me interesso, assim. Eu falei um pouco sobre isso na minha pesquisa do mestrado, discuto um pouco aqui e acolá com alguns, mas não é o tipo de coisa que eu torno público, porque normalmente isso enfraquece as minhas amizades, né? E às vezes eu prefiro conservá-las. Então é um raro momento esse. E a segunda coisa que é raro vocês verem, e que hoje vocês estão tendo a oportunidade de ver, é essa minha longa barba, né? Então hoje é um dia especial por esses dois motivos. Mas brincadeiras à parte, o lugar da minha fala aqui, o pastor já adiantou, mas eu tenho que colocar isso também de maneira bem clara, assim. O lugar da minha fala não é fazer uma espécie de pregação para convertidos, né? Esse que é o risco aqui. É você, por um lado, você pregar para convertidos, né? Você já tem aí o seu candidato, a sua ideologia partidária, e às vezes você acha que você vem aqui para a gente reforçar isso que você pensa. A ideia não é essa, muito pelo contrário, né? Quando a gente propõe uma reflexão, a ideia é causar no interlocutor uma crise reflexiva, crise existencial, etc. Então, não estou aqui para confirmar você na sua certeza. Não vim pregar para convertidos. Mas, por um lado, eu não vim fazer isso, por outro, eu também não quero fazer um diálogo de surdos, né? Evidentemente. Weber já dizia que onde tem política, tem um pouco do diabo no meio, né? Então, esse tema serve, às vezes, para polarizar as pessoas, para separar as pessoas. E o lugar da minha fala aqui, eu queria deixar isso claro, não é isso. Não quero fazer o diálogo de surdos e não quero pregar para os convertidos. Esses são os maiores riscos aqui de falar sobre política. Bom, dito isso, eu devo adverti-los que eu vou falar hoje sobre um tema, um extrato, um excerto, né, da história do Brasil, que eu selecionei para a gente conversar, que é a temática do coronelismo. Muito embora eu esteja mais interessado no coronelismo contemporâneo, então se eu tivesse que dar um título para a minha fala, seria esse, o coronelismo contemporâneo. E eu vou fazer aqui um sobrevoo, vou falar um pouco de história do Brasil, dentro desse período, que é um período de mais ou menos 99 anos, 1831 a 1930, né, o período em que eu quero ressaltar os aspectos do coronelismo. No segundo momento, eu falo, então, sobre o coronelismo contemporâneo, sobre as novas formas de coronelismo, aí é uma abordagem mais sociológica. E, por fim, eu faço aqui algumas provocações que eu acho que vão agilizar a nossa conversa. Ok? Então, é isso. Assim, eu não preparei slides, porque, às vezes, os slides me atrapalham, né? Então, eu gosto do meu caos organizado, e às vezes funciona melhor com o meu pedaço de papel. Mas eu sei que o André, por exemplo, é muito mais organizado que eu, e ele deve ter trazido um slide para vocês. Bom, então, no primeiro momento dessa minha fala, eu peço que vocês prestem atenção, que é uma parte mais histórica, mas tem relação direta com o que a gente vai desenvolver depois. No Brasil, a partir de 1831, a gente passa a ter um fenômeno, que é um fenômeno extremamente interessante, que é a chamada regência, né? O Brasil
estava independente de Portugal, o regime era monarquia, o rei, né, no caso, o imperador, seria Dom Pedro II, mas Dom Pedro II não tinha idade ainda para assumir o trono, ele só faz isso em 1840. Então, entre 1831 até 1840, o Brasil precisava de pessoas que tomassem decisões políticas em nome do imperador, né, no lugar do imperador. Então, foi o período na história brasileira que ficou conhecido como período da regência. E entre os regentes que o Brasil teve, eu tenho que destacar um especial, que é o Padre Feijó. O Padre Feijó foi um regente importante da época do Brasil, e o Padre Feijó tomou uma decisão que mudaria o curso da história por muito tempo. Qual foi a decisão que o Padre Feijó tomou? A decisão de distribuir títulos militares para pessoas civis. Títulos militares para pessoas civis, por quê? Porque o Brasil tinha um efetivo no seu exército de apenas 15 mil homens. 15 mil homens não é suficiente para dar conta das fronteiras, para dar conta do problema da violência urbana, para cuidar dos latifúndios. Era insuficiente esse número. Então a ideia do Padre Feijó era descentralizar a segurança, né? E constituir milícias, permitir que os donos de fazendas, os grandes latifundiários, pessoas influentes, pessoas do comércio, constituíssem milícias para que elas formassem ali uma espécie de guarda nacional, e essas milícias iam então proteger aqueles latifúndios. Então ele saiu distribuindo, aliás, a palavra melhor seria vendendo, e é isso mesmo, saiu vendendo títulos militares para pessoas civis, para que essas pessoas pudessem ter o poder de constituir milícias. No primeiro momento, essa era a ideia, né? Então ele saiu vendendo títulos de capitão, major, tenente-coronel, coronel. Aqui em Minas, a gente teve um tenente-coronel famoso, que vocês conhecem como coronel, mas ele nunca foi coronel, né? Que é o tenente-coronel Fabriciano, né? Que é chamado de coronel Fabriciano, que foi designado para a comarca de Piracicaba, em 1888, e fundou uma cidade que, por acaso, é a minha, que é a cidade de Coronel Fabriciano. Esse cara ele comprou um título de tenente-coronel, né? Ele era um latifundiário, e ele constituiu uma milícia e passou a ter poder sobre a comarca de Piracicaba, né? Então eram títulos que as pessoas compravam, não era qualquer pessoa, né? Era quem estava numa certa elite econômica e quem tinha certa influência, e tinha pessoas que trabalhavam, então, diretamente para o coronel, né? Eu vou ficar só com o título de coronel, porque é o mais importante. Essas pessoas que trabalhavam para o coronel, elas tinham uma espécie de dever para com o coronel, uma fidelidade para com o coronel, porque, afinal de contas, elas prestavam serviço para o coronel e ficavam sob a égide desse patrono, né? Então, quando seu filho nascia, você chamava o coronel para ser o padrinho do seu filho, né? Você era dependente do coronel em muitos sentidos. Mas vai acontecer um fato na história brasileira, em 1889, que vai dar uma nova importância para a figura do coronel. Em 1889, o Brasil deixa de ser monarquia e se torna um país republicano, né? Vira república. Agora não é mais imperador, não é mais rei, é presidente, né? Em 1889. Em 1891, 2 anos depois, o Brasil faz uma nova Constituição, né? A Constituição que a gente tinha era de 1824, em 1891 tem a segunda Constituição. E essa Constituição prevê o quê? Prevê o voto, prevê sufrágio universal, né? Muito embora excluísse as mulheres. Mas era chamado assim, né? Então, isso muda tudo, porque agora o governador, o presidente, ele não é mais, ele não precisa mais ser indicado, ele tem que ser votado. E ao ser votado, as pessoas precisam eleger, precisam escolher. Isso é o que se chama de democracia, né? Mas democracia, como diz o Platão, né, ela pode muito bem funcionar como uma ditadura das maiorias, né? E a democracia foi usada como um discurso ideológico, né, para eleger quem eles quisessem, né, desde que o coronel entrasse em cena. Então, qual foi o acordo dos coronéis com os governadores? Você me apoia, faz aquilo que na história ficou conhecido como curral eleitoral, né? Todo mundo que está com você tem que votar no candidato X, que é o candidato que o coronel apoia. O voto era o voto, ficou conhecido também como voto de cabresto, né? Não era assim na urna eletrônica, escondido, secreto, sigiloso, não. Você falava em quem você ia votar, né? Então você vinha aqui votar e estava aqui o coronel, a figura do coronel, olhando para você
e vendo se você apoiava a causa. Se você votasse em alguém diferente da indicação do coronel, depois você ia ter problemas, porque você morava nas terras do coronel, o coronel é padrinho do seu filho, o coronel te ajuda quando você passa necessidade. E o povo brasileiro não tinha uma tradição de votar, né? Era monarquia, né? Então, o povo brasileiro queria ter paz, né? Queria ter sossego, né? Já ouviram aquela expressão? Você quer ser feliz ou quer ter razão? O povo brasileiro preferia ser feliz. Ô, seu coronel, é para votar em quem? Ah, vota no fulano de tal. Ele que vai trazer os recursos para o nosso latifúndio. Vejam vocês. Isso é importante para a gente pensar depois, né? O bom político para o coronel é aquele que o ajudava diretamente, é aquele que trazia recursos para a sua paróquia, que pensava o seu problema. Então, vote no candidato X. As pessoas daquele latifúndio, daquele curral eleitoral, para usar essa expressão, iam lá e votavam sem dificuldade nenhuma. E isso dava uma aparência de democracia. Mas vejam vocês que as elites brasileiras estavam por trás, controlando as democracias, né? E por trás da elite brasileira, qual que era o interesse? O que estava por trás dessas coisas? O que move as coisas? O que move as coisas é o business, capital, dinheiro, se vocês preferirem. O que estava por trás eram interesses, mais do que tudo, interesses econômicos, né? E tinham dois grandes currais eleitorais no Brasil. Duas grandes escolas com a maior quantidade de pessoas. Dois grandes latifúndios, vamos colocar assim, que eram os estados de São Paulo e o estado de Minas, né? São Paulo e Minas têm muita tradição na política. Não por acaso, a bandeira de Minas está escrito liberdade ainda que tardia, né? Que remete à maçonaria, mas também à Inconfidência Mineira de 1789. Morreu muita gente, enfim. Minas queria ser independente do Brasil, né? Então, Minas tem muita tradição política. São Paulo também, né? Na bandeira de São Paulo está escrito, não é conduzido, conduz, né? Então, Minas e São Paulo, que são os dois, que eram os dois maiores, as duas maiores economias, os dois maiores currais eleitorais, fizeram uma aliança, ficou conhecida como Aliança do Café com Leite, né? Uma referência aos produtos mais fortes de cada lugar, né? São Paulo com café e Minas com leite, fizeram essa aliança e começavam, então, a apoiar determinados candidatos políticos, né? O candidato apoiado por Minas e São Paulo, normalmente, era o candidato que venceria as eleições. Isso porque a gente tinha outras alianças, assim, outras concorrências, mas elas eram inexpressivas do ponto de vista da quantidade de voto. Então, se o coronel conseguisse garantir a fidelização daquelas pessoas, certamente os candidatos da aliança Minas-São Paulo seriam eleitos, né? A política do café com leite. E Minas e São Paulo combinaram, então, um revezamento na política. Ora o candidato de Minas, ora um candidato de São Paulo, né? Isso durou até 1930, quando Minas finalmente rompe a aliança, né? E aí elege Getúlio Vargas. Mas o fato é que, então, ao longo desse período, do que a gente chama de coronelismo, o coronel tinha um papel fundamental. O coronel, ele era um intermediário entre o povo e os governantes, né? Ele ganhava prestígio com o governante, trazia recursos para o seu latifúndio. O governante tinha poder de constituir milícia, e, por outro lado, ele tinha o poder do voto, né? Que era mais do que só de constituir exército, né? Ele tinha o poder do voto graças à Constituição de 1891. O povo brasileiro, por sua vez, não tinha tradição de votar em ninguém, e o povo brasileiro tinha uma preocupação grande com o fato de não ter problemas depois com o coronel, né? Então, isso se deu na história por quase 100 anos, né? Esse modus operandi do coronel indicar e as pessoas votarem, né? Aliás, o coronelismo tem quase 100 anos, 99 anos, para ser mais exato. Mas a partir do Brasil República, chamada República Velha, né? Foi toda ela feita aos moldes da influência direta do coronel, do poder de manipulação direto dos coronéis, né? Então, essa é a parte histórica que eu queria propor para a gente pensar. E eu sei que vocês têm que ter um pouco de paciência para ouvir essas coisas, mas quem não olha para trás e quem não entende a história, dificilmente muda o presente, né? Então, é por isso que eu me permiti fazer aqui essa digressão. Agora eu passo para um segundo momento da minha conversa, que é um momento assim, mais sociológico, que é o que aconteceu depois de 1930. Em 1930, Minas entende que São Paulo não está cumprindo um acordo, né?
e Minas rompe o acordo com São Paulo e apoia uma outra aliança, que é a Aliança Paraíba-Rio Grande do Sul. A Aliança Paraíba-Rio Grande do Sul tinha como candidato Getúlio Vargas. Então, o Brasil elege o presidente Getúlio Vargas, que, por sua vez, vai ficar no poder por 15 anos, de 1830 a 1845. Né? Quem rompeu aí o coronelismo entra em declínio. Né? O coronelismo aos moldes da República Velha entra em declínio. Quem foi que rompeu com o coronelismo? Quem rompeu com o coronelismo foi o povo. Certo? Não. Quem rompeu com o coronelismo foram as elites. As elites locais, a elite de Minas, para ser mais preciso. Né? O povo brasileiro sempre assistiu tudo de maneira muito pacífica. Aliás, o Brasil, abrindo parênteses aqui, tem essa tradição, né? de ser muito pacífico em relação a questões políticas. Em 1889, enquanto na França estava acontecendo a Revolução Francesa, eles estavam guilhotinando o rei, né? No Brasil, estava havendo o movimento da Inconfidência Mineira, na Ouro Preto, e esse movimento tinha sofrido uma traição. Né? Alguém tinha contado para a coroa portuguesa que tinha gente querendo libertar Minas do Brasil, e esse movimento foi dizimado. Né? Então, enquanto o movimento era esmagado no Brasil, na França o movimento tinha sucesso. O Brasil foi o último país da América Latina a conseguir a liberação da escravidão. Né? O Haiti, que é um país, do ponto de vista econômico, muito mais atrasado que o Brasil, foi o primeiro. O Brasil foi o último. Né? Então, o Brasil não tem essa tradição de resistência. O Brasil tem uma tradição de conformismo. Se a gente pensar nesse paradoxo, o Brasil tem uma tradição grande de conformismo. Depois da era Vargas, que o coronelismo entra em declínio, e entra em declínio porque o governo Vargas é um governo mais centralizador, então tira o poder das mãos dos coronéis, a gente vai ter formas do que eu estou chamando aqui, na minha fala, de coronelismo contemporâneo. E o que eu quero dizer com isso? E essa parte é mais importante. O coronelismo no Brasil, depois da era Vargas, deixa de ser um coronelismo da pessoa do coronel, da figura do coronel, dizendo em quem você vai votar, para dar uma aparência de democracia, e passa a ser feita sem nome, de maneira anônima, pelos meios de comunicação de massa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em 1922 o Brasil tem o rádio. Né? O rádio passa a ser o grande meio de comunicação das pessoas. Na década de 50, chega no Brasil a TV, com a TV Tupi, né? Na década de 50. O que significa que esses dois, antes de qualquer coisa, esses dois meios de comunicação, rádio e a TV, vão ser os meios que vão influenciar as pessoas a tomarem suas decisões políticas. Né? Depois disso, nas décadas de 80, 90, a gente tem a internet, né? Os seus fake news, etc. A gente chega lá. Mas o fato é que esses dois meios de comunicação de massa assumem o lugar que era feito pelo coronelismo no passado. Porque esses dois meios de comunicação de massa, agora sem ter uma pessoa por trás, tem a pessoa, mas sem ter um nome por trás, eles fazem os seus acordos políticos e eles dão direcionamentos políticos. Eles fazem enviesamento político, se vocês preferirem. Né? Esses dois meios. Então, você não sabia qual candidato que ia votar, você ouvia o rádio, né? A Hora do Brasil, né? Foi criado pelo Getúlio Vargas, você ouvia a Voz do Brasil, desculpa, a Voz do Brasil, você assistia TV, e os programas de TV direcionavam qual candidato era o melhor e por quais motivos. Né? Lutero já dizia que a razão é uma prostituta. Né? Você pode usar a razão para o lado que você quiser. Né? E os publicitários aprenderam isso muito bem. Né? E aí, por exemplo, na década de 50, nos Estados Unidos, a gente tem um fenômeno lá, que respinga aqui, que é um fenômeno importante para a gente pensar o coronelismo contemporâneo. Na década de 50, nos Estados Unidos, os publicitários, de modo geral, investiam muito no produto gospel, no produto evangélico, que era uma parcela expressiva da população, vendia muito. Então, eles produziram já... Isso aqui é fake news da minha parte, mas é uma brincadeira, mas vocês vão entender. Eles produziam a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, para público gospel. E as pessoas compravam, consumiam. Eles faziam produtos gospels, e as pessoas consumiam. Mas eles perceberam que tinha uma parcela da população americana, que sempre existiu, mas que essa parcela ficava mais escondida,
que era uma parcela que tinha muito mais poder de compra que a parcela evangélica, que é o público que eu vou chamar aqui, eu vou economizar algumas letras, porque eu não consigo lembrar de todas, mas que eu vou chamar aqui de LGBT. Né? Eu sei que tem mais letras, politicamente corretas são mais letras, mas essas são as que eu consegui decorar. Então, o público LGBT é um público com alto poder de compra. Eles passaram, então, a tentar identificar a publicidade deles com esse público. E como que eles faziam isso? Eles passaram a incentivar coisas como a marcha gay, por exemplo. Né? Passaram a apoiar coisas desse tipo e passaram a incentivar as pessoas a se manifestarem, a se mostrar, para embutir os seus produtos, para vender os seus produtos. Começaram a vender, então, seus produtos. Isso ficou conhecido nos Estados Unidos como pink money, né? Dinheiro rosa. Ou também pode ser traduzido como economia rosa. O que é economia rosa? Economia rosa é, esse público compra. Mas para esse público comprar, eles têm que ter coragem de comprar, eles têm que ter autonomia econômica, então a gente vai incentivar eles a fazer isso. Mas isso não significa que aquela empresa ela tem engajamento com a causa, que ela tenha simpatia com a causa. Né? Em nome do Pink Money, as pessoas fazem muitas coisas para conseguir o voto rosa, né? E para conseguir a economia rosa. Em nome do Pink Money, né, as pessoas patrocinam campanhas de grupos de minorias sociais. Por exemplo, a Budweiser, que é aquela cerveja, né, ela apoia as marchas gays dos Estados Unidos, mas também estava apoiando a Copa do Mundo, num país com leis extremamente homofóbicas, né, para usar uma expressão do grupo LGBT. O grupo, então, pediu um esclarecimento. Vocês estão com a gente ou vocês estão com eles? Né? E isso nunca ficou bem claro assim. Né? Agora, a diferença do público LGBT para o público evangélico é que o público LGBT é muito mais crítico. Né? O público evangélico é mais raso. 15% da população evangélica tem curso superior. Isso pode parecer estranho num contexto como batista, presbiteriana, que são chamados evangélicos brancos, né, como são vocês. Mas a maioria dos cristãos evangélicos que tem aqui são os cristãos pentecostais, os chamados cristãos negros. Né? Os cristãos pentecostais, eles são maioria da população, eles têm um peso da população evangélica, né? Eles têm um peso de voto mais forte. O voto evangélico deles é muito mais expressivo do que os seus, é por isso que os políticos vão mais lá do que aqui. E, de um certo ponto de vista, eles são mais influenciáveis, eles são mais rasos. Se o candidato X ou Y for apresentado como alguém da causa, falar uns 3 glória a Deus e uns 3 aleluia, ele já é identificado imediatamente como alguém que defende o nosso latifúndio. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, do ponto de vista econômico, minorias sociais como LGBT são muito mais expressivas porque consomem mais. 10% do PIB brasileiro é a economia rosa que movimenta. Né? 10% do PIB. Evangélico não compra tanto. Mais evangélico vota mais. O voto de evangélico é mais expressivo, porque é em maior quantidade. Então, nesse momento, manipular o voto de cristão é uma coisa que está na hora de fazer. Entende? Então, algumas empresas que sempre se identificaram com alguns grupos, voltam para se identificar com outros grupos. Né? Mas o que está por trás não é a ideologia da empresa. Essas empresas não têm ideologia. Essas empresas estão preocupadas com business. Né? Por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú patrocina a parada gay. Né? Mas o Banco Itaú, recentemente, demitiu um gerente gay que pediu em casamento um outro cara lá. Ele pediu em casamento no Facebook, outro cara, e o banco demitiu. Né? Então, quer dizer, ele não é um simpatizante com a causa. O gestor, não interessa a opinião do gestor. A campanha de publicidade visa manipular as pessoas, até certo ponto, para trazer aquelas pessoas para os interesses daquela empresa que pagou a campanha publicitária. Vocês entendem o que eu digo? Se isso acontece nesse grupo, para ficar no meu exemplo, isso acontece do lado de cá, no grupo gospel, no voto gospel. Né? Muitas pessoas nessa época se autodeclaram protestantes. Muitas pessoas nessa época falam assim, eu não sou evangélico, mas meu parente é. Né? Eu não sou cristão, mas minha família toda é, e eu gosto demais de vocês, e vou fazer coisas do interesse desse latifúndio aqui. São as novas formas de coronelismo contemporâneo. Né?
o que a gente tem assim que caracteriza o nosso tempo, a nossa época? A gente tem fake news, né? Notícias falsas sendo espalhadas, porque isso manipula as pessoas. Na Índia, eles começaram a divulgar notícias falsas. Isso levou a um linchamento público de uma pessoa, né? Por essas correntes de WhatsApp. Então, notícias falsas dos cristãos são muito mais rasos do que outros grupos. E cristãos normalmente compartilham notícia sem pesquisar a fonte, né? Então, eu mesmo, ao longo dos últimos meses, recebi uma enxurrada de notícias falsas. Cristãos, muitas vezes, confiam de maneira ingênua em pesquisas eleitorais. Essas pesquisas, boa parte delas são encomendadas. As pesquisas eleitorais no Brasil têm lado, têm interesses políticos por trás, né? Se eu sou a primeira pessoa a te falar isso, desculpa a sinceridade, mas se você não sabia, é isso. Quer dizer, isso não só no Brasil, né? Em todo mundo, mas pessoas de outras partes do mundo normalmente sabem disso. Brasileiros não. Por exemplo, na campanha do Trump nos Estados Unidos, a Fox, que é uma empresa de mídia, apoiava o candidato Donald Trump, enquanto a CNN e outros conglomerados da mídia americana apoiavam a Hillary. Então, nas pesquisas desse grupo que apoiava a Hillary, ela sempre estava na frente. Nas pesquisas da Fox, o Trump sempre estava na frente, né? Então, você olhava assim para um lado para o outro, você não sabia quem é que estava ganhando, né? Então, grupos de mídia no Brasil têm os seus interesses, grupos de mídia no Brasil influenciam pessoas e sabem que 20% da população brasileira são chamados evangélicos e que o voto evangélico pode ser um voto divisor de águas, né? Então, publicidade nos evangélicos. Evangélicos são rasos, de certo ponto de vista, né? Pouco críticos e tem uma tendência muito grande a se identificar com quem se apresenta como sendo da causa gospel, né? Grupo LGBT mais crítico. O artista aí, né, Nego do Borel, tentou ganhar um dinheiro com o grupo LGBT. Fez lá um clipe dele com umas roupas de mulher, dando beijo em outro homem, para tentar o dinheiro desse público. Não colou. Porque os caras sabem, se você pegou a roupa lá do guarda-roupa da sua irmã e colocou, o negócio nem serve direito, se você está querendo só chamar atenção, ou se você realmente sabe o que aquela minoria social pensa, né? Crente não. Você fala 3 glória a Deus, 3 aleluia, esse cara aí é bom, viu? Ele é irmão mesmo. Então, a minha fala tem esse intuito que é óbvio, né? Mas que precisa ser falado, que é levar vocês a uma reflexão e a um olhar mais crítico sobre propostas concretas. E aqui eu passo para o terceiro momento da minha fala, que já está se encerrando. Quais as propostas, esse seu candidato, que você já se converteu a ele, provavelmente, né, mas que ainda dá tempo de voltar atrás, quais as propostas que esse seu candidato apresenta? São propostas compatíveis com os interesses do país e com os interesses da nossa bandeira cristã? Eles são compatíveis? O Platão falava, quem que é o bom político? Para o Platão, o bom político não é aquele político que traz recursos para o meu grupo, né? Às vezes o candidato se apresenta como sendo da saúde. Eu sou da saúde, vou trazer recursos para esse grupo. O bom candidato não é aquele que traz recursos para esse grupo específico, para a minha paróquia. O bom candidato é aquele que pensa na polis, né? Na cidade, nos problemas da cidade, pensa na polis como um todo. Esse é um critério, dizia Platão. O segundo critério é, ele quer o poder? Ele quer muito poder? Se ele quer o poder, ele não é um bom candidato. O bom candidato é aquele que não faz questão do poder. É aquele que quer ajudar, né? Eu acho que vai ser difícil vocês acharem alguém que não quer o poder. Mas vocês podem selecionar melhor, garimpar melhor, talvez essa seja a palavra mais adequada para esse momento, sobre quem pensa mais os interesses nacionais, e não só da sua paróquia, não só do seu grupo, né? Então, eu separei aqui algumas provocações para a gente conversar, que são 4 perguntas que eu acho que são pertinentes para a gente escolher um candidato, um partido político, etc. Né? No Brasil, a ideia de partido político, ela está entrando em declínio, né? Pelo que eu vejo, as pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, normalmente têm uma identificação partidária maior do que pessoas vinculadas a outro partido. As pessoas de outro partido normalmente olham mais a pessoa
A pessoa que está ali. Às vezes você nem sabe qual partido que ela é, mas você sabe, fulano de tal eu gosto. Não sei quem eu não gosto. O Partido dos Trabalhadores conserva um pouco mais essa ideia de partido mesmo, que é uma ideia que surgiu com a Igreja Católica, né? O Partido dos Trabalhadores, não sei se vocês sabem, surgiu nos corredores da Igreja Católica, né? Então, tem essa diferença no Brasil. A ideia de partidarismo está em crise, está em declínio, até porque tem muitos partidos de aluguéis, né? Tem muita gente que se candidata cansado de saber que não vai ganhar, mas depois ele vai vender aqueles votos que ele conseguiu por apoio, né? E as pessoas no Brasil estão começando a criar uma consciência política. O sujeito político no Brasil está começando a emergir, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente tem que pensar em 20% da população brasileira, que somos nós, os evangélicos, e que, nesse momento, somos muito requisitados para a questão do voto, né? Daí a importância, eu acho, de momentos assim como esse, dessa fala. Então, as provocações aqui que eu separei, né? Para concluir aqui a minha fala. Pensei em 4 coisas que a gente deve pensar, assim. 4 perguntas que você deve fazer para o seu candidato, né? Qual é a proposta do seu candidato para o tema da distribuição de renda? Todos os candidatos falam sobre crescimento da economia, né? A gente precisa retomar o crescimento econômico, macroeconomia, precisa crescer. Os militares já falavam isso, né? O bolo tem que crescer para a gente dividir, não era isso que os militares falavam? Mas vai dividir para quem? Então, mais importante do que crescimento econômico é o tema da distribuição de renda, né? Nós vamos distribuir essa renda para quem? Qual parcela da população brasileira vai receber essa parte da renda? Essa é uma boa pergunta para você fazer para o seu candidato, né? Se você não fez, pense nisso, né? Ontem eu estava lendo uma matéria que eu achei assim, super engraçado, né? A matéria era Cabo Daciolo dá lição de economia em Henrique Meirelles. Aí estava falando que o Cabo Daciolo, ele gastou 700 e poucos reais com a campanha dele, não saiu do bolso dele, e ele passa a maior parte do tempo no monte orando, né? E ele tem a mesma quantidade de votos, de intenção de voto, do candidato Henrique Meirelles, que tem não sei quantos bilhões, gastou não sei quantos trilhões, né, na campanha dele, e ele vai pagar tudo do bolso dele. Aí falando que o cara, né, com menos de um salário mínimo, consegue o mesmo retorno do que um que gastou não sei quantos trilhões tirando do próprio bolso, né? Aí é uma matéria engraçada, assim, era brincadeira, mas eu achei super curioso isso, né? Então, a segunda proposta que eu penso. Qual a proposta para a educação do seu candidato? Eu sei que é lugar comum os caras falarem dos 3 porquinhos da política, né? Educação, segurança e saúde, né? Todo mundo fala isso, né? Vamos melhorar. Os caras não tiverem nada para falar, falam, sou candidato a deputado e vamos melhorar a saúde, a educação e a segurança, né? Todo mundo sabe falar isso. Mas eu penso que o tema da educação, ele tem uma prioridade. É difícil falar isso, né? Porque tudo é muito importante no Brasil, tudo é muito grave. Mas o tema da educação, ele é um tema a longo prazo que consegue mudar a consciência política das pessoas. E consegue fazer as pessoas perceberem os discursos ideológicos por trás do que eu estou chamando de coronelismo contemporâneo, né? Consegue perceber as manipulações por trás das coisas. Então, investir em educação é um grande investimento. Qual é a proposta do seu candidato para o tema educação? Tem candidato que sequer fala no Plano Nacional da Educação, nem sabe o que é isso, né? E às vezes você vai votar nele, você também não se preocupou com isso. Então, o tema da educação no Brasil é um tema urgente, é um tema relevante. Educação, depois do capitalismo, virou mercadoria, né? Conhecimento virou mercadoria, você compra conhecimento. Está cheio de lojinhas por aí, né? Eu tenho um colega que é professor universitário, numa faculdade dessas menor, e ele brinca comigo assim, hoje eu vou lá para a lojinha. Eu falo, por que lojinha? Ele fala, porque lá vende diploma. Então, tá cheio de venda de diploma, de conhecimento, ou de pseudo-conhecimento, se você preferir, de conhecimento raso, porque o conhecimento virou mercadoria depois do capitalismo, né? O capitalismo transforma tudo em mercadoria, tudo, inclusive política, né? Política é sério demais, é importante demais para deixar na mão das pessoas. Então, sempre tem que ter um coronel fazendo meio de campo. Se futebol é importante demais para deixar o resultado assim livre, né? De vez em quando um juiz ou outro aparece comprado, política é muito importante para você achar que você está sendo divisor de águas. Você pode ser, se você não se deixar manipular, né? Mas você pode ser presa fácil da publicidade também, né?
Então, qual é a proposta do seu candidato para o tema educação? Terceiro, qual a proposta do seu candidato? Esse tema a gente normalmente não valoriza muito, né, mas é extremamente importante. Para problemas ambientais. Seu candidato tem preocupação com problemas ambientais? Ele tem alguma proposta política para isso? Ou nessa onda de crescer a economia, pode desmatar tudo, pode acabar com o Brasil, pode pôr fogo em floresta, pode sair vendendo tudo? Qual é a proposta do seu candidato para temas ambientais? E por fim, o último ponto aqui da nossa provocação, e esse ponto interessa mais a gente pelo fato da gente ser cristão, como o seu candidato vê o tema do aborto? Como é que seu candidato pensa a temática do aborto? Eu sei que as opiniões se divergem sobre esse assunto, mas nesse ponto em particular, o cristão tem lado. Tem que ter um lado. E o lado do cristão é a favor da vida. Evidentemente, quem defende o aborto diz assim, ninguém é a favor do aborto, né? Nós somos a favor das mulheres, né? Porque a mulher tem o direito de decidir o seu próprio corpo, etc, etc. Mas para um cristão, aquele feto que está ali na barriga é uma vida. Cometer aborto para o cristão é cometer homicídio. Defender, ser contra o aborto é ser a favor da vida. Isso para o cristão. É claro que esse tema é extremamente polêmico e eu estou tratando de uma maneira super por alto. Mas como cristão, eu tenho que frisar isso. Nós, enquanto cristãos, nós temos que ter lado. E o tema do aborto é um tema caro ao cristianismo, sempre foi. Então, essa talvez seja uma boa pergunta para você fazer para o seu candidato. Como que o seu candidato se posiciona em relação a isso? É claro que às vezes você não acha um candidato que vai atender todos esses quesitos que eu coloquei aqui. Aí você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai falar, esse candidato aqui, ele não tem uma proposta ambiental, mas ele tem uma boa proposta para a educação. Aí as escolhas são livres, né? Mas nós, na condição de cristãos, nós temos que marcar um lado. E o nosso lado é esse lado. É o lado a favor da educação, a favor da distribuição de renda e das minorias. E quando eu falo a favor, não é engajamento marqueteiro com a causa. Quando eu falo a favor, é a favor do direito dessas pessoas de levar uma vida tranquila. Isso é cristão, né? Jesus muitas vezes foi acusado de se reunir com pessoas que ele não deveria se reunir, né? Os fariseus da época falavam assim, mas a gente tem aqui, vocês têm aí os coletores de impostos, os publicanos, o senhor não devia andar com essas pessoas não, Jesus. O senhor não é de Deus? Como é que o senhor anda com essas pessoas? E muitas vezes, em nome do cristianismo, da bandeira cristã, muita gente te acusa de que você não deveria andar com um candidato X ou Y, né? Então eu acho que cabe essas perguntas, fica essas perguntas como provocações, e claro, a conversa vai continuar aqui, mas eu penso que vale essa reflexão. É isso. Obrigado. Muito bem, Jean. Agora vamos ouvir o André. André que vai falar um pouco mais voltado para a educação, mas também falando um pouco da nossa política atual. Vamos lá, André. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falar sobre isso é um desafio, porque eu não sou especialista na área de política, né, como o próprio Jean colocou. Mas o fato é que a contribuição do Jean foi muito boa, né, e para mim também foi me orientou bem. E aí, quando o pastor me pediu para falar sobre isso, na perspectiva da educação, né, eu como educador, e penso que educação e política tem tudo a ver, né, porque, como o Jean mesmo colocou, a gente só consegue ter uma população que pensa bem a respeito da política se ela é bem educada, bem orientada, né? Se ela realmente aprende e ela tem essa noção do todo, né? E aí eu vim falar um pouco sobre a educação, sobre o que está acontecendo com ela, qual a consequência, né, para o pensar política em relação ao povo brasileiro. E fiz algumas também, vou fazer algumas provocações e talvez até orientações a respeito de como nós, como cristãos, devemos comportar. Claro, de maneira geral, né? Mas é importante fazer essa orientação. Então, em primeiro lugar, né, eu dou aula na escola pública de Belo Horizonte, na escola municipal, 2 escolas em Venda Nova. Já dei em outros lugares também,
todos os lugares de grande vulnerabilidade social, né? A gente lida com os mais diversos problemas. Esses dias apareceu, né, uma situação de um professor que pediu demissão, que foi humilhado, né, na turma. Não sei se vocês viram a reportagem, né? Falei com a Érica, aquilo é o tipo de coisa que acontece com muita frequência nas escolas e as pessoas não têm a menor ideia do que acontece lá. A gente que já está, né, um pouco calejado com essas situações, e aí a gente tem que arrumar nossos recursos, nossas alternativas para lidar com essas questões. Mas aquilo é o tipo de coisa que acontece nas escolas públicas brasileiras, né? Então a gente vê uma série de problemas aí, né? Então a gente tem um problema de sucateamento, né, das escolas. Elas estão virando, infelizmente, verdadeiros espaços de alojamento de crianças, né, onde você não vê o poder público se preocupando legitimamente, né, com a educação, né, no sentido de informação, de conhecimento, né, de preparo mesmo, né. Não é só questão de investimento financeiro material, mas é investimento em pessoas, em equipe multidisciplinar. A gente precisa entender, né, que as escolas são verdadeiros espaços, né, onde a criança ela não só aprende, mas ela precisa superar uma série de situações de vulnerabilidade social, né, que elas estão expostas ali nos lugares onde vivem, nas famílias que vivem, no que elas aprendem dentro de casa. Elas passam cerca de 4, 5 horas por dia na escola, e aí quando estão em casa elas desaprendem ou aprendem coisas muito piores, né? Então a gente precisa de um suporte multidisciplinar, de outros profissionais envolvidos no processo da educação. Infelizmente o que acontece, né, é que o professor ele tem que arcar com todas essas capacidades, né? Ele não é só professor, ele é psicólogo, ele é orientador, ele é sociólogo, né, e mais um monte de coisa aí, até médico se bobear, né? Então a gente precisa, né, que os governantes, que o poder público comece a pensar a educação de uma maneira um pouco mais ampla, né, com outras iniciativas, porque para a criança desenvolver o conhecimento, ela precisa superar alguns outros desafios primeiro. E aí, normalmente, né, os grandes especialistas da educação, quando eles estão falando sobre isso, são pessoas que normalmente, tá, não vou generalizar, mas são aquelas que estão ali sentadas em uma sala fazendo, né, o seu mestrado e doutorado e não participam do processo diário da educação e não veem as dificuldades, né, sociais que a gente tem ali. Então, a gente precisa de uma participação maior desses estudiosos, né, no sentido de estarem presentes ali para ver o que está acontecendo, né, e não é só a questão de mudar a metodologia, né, incrementar as aulas, não é só isso, né. E aí a gente também falta um pouco com estudos conclusivos, bem feitos, né, de muito tempo, levantando os pontos de dificuldades da educação. O que o Brasil está passando nessa questão de educação? A gente tem poucos estudos. Então, o fato de terem poucos estudos realmente densos sobre isso, acaba tornando as coisas muito cheias de achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, sem uma visão mais técnica da situação, uma visão mais ampla, mais global, né? Então, aí por isso, muitas vezes fica difícil propor soluções legítimas para a educação quando você não tem, né, fatos sobre isso, né? E aí você tem o IDEB. Aí passa 2 slides aí para mim, por favor. Pode passar esse. Tá, esse aí. Olha só, o que é o IDEB, né? O IDEB é um índice, né, onde ele vai medir, né, de uma maneira que às vezes é até um pouco equivocada, né, a questão do nível de educação no Brasil inteiro, né? Então a composição dele é feita através de alguns índices, né, como de aprovação e através de provas, né? Então tem a prova Brasil e tem o SAEB, né? São 2 provas, ensino fundamental e ensino médio. Os alunos fazem essa prova, fazem a composição da nota com essa questão da aprovação, e aí nós temos alguns números. E aí esses números aí, ó, tem uma informação, né, recente aí, ó, que se em 2013 a distância entre a qualidade esperada e obtida era de 0,2 ponto, agora esse abismo mais que quadruplicou. 0,9 pontos separa o IDEB proposto para 2017, de 4,7, do resultado alcançado pelo Brasil, 3,8. Então, todo ano, ou quase todo ano, a gente está atrás, né? E isso considerando que é uma prova que mede de maneira legítima a qualidade da educação. Porque quando a gente pensa em aprovação, nós temos que lembrar na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, você só reprova no final de ciclo.
Então, por exemplo, no 6º ano tem reprovação. No 7º e no 8º, o menino pode ficar com 10 o ano inteiro que ele passa. Aí quando ele chega no 9º ano, que é fim de ciclo, aí sim tem reprovação. Então esses números acabam sendo manipulados nesse sentido, porque se o aluno é aprovado, sobe o IDEB. E mesmo subindo o IDEB, nós temos números inferiores. Então isso é caótico. E fora isso que a prova, né, se vocês pegarem a prova para avaliar, é uma prova de nível de conhecimento muito raso, ela é relativamente fácil, considerando, né, a série que o menino está fazendo a prova. Então, quer dizer, é um número que ele responde para a sociedade de uma maneira ilegítima aquilo que está realmente ocorrendo na educação. E as pessoas não têm dimensão. E mesmo com esses números do jeito que são, eles estão ruins, eles estão abaixo da expectativa. Né? Muito bem. Além disso, nós temos alguns problemas também dentro dessa questão política que o Jean colocou. Muitos professores da área de História e Geografia, né, são professores que têm uma ideologia, né, pré-formada ali na cabeça deles, e muitas vezes eles estão muito preocupados, né, que todo aquele conteúdo que ele esteja passando para os alunos seja um conteúdo sob o viés ideológico. Isso é sério, porque é claro que todo mundo tem o seu jeito de pensar, tem a sua forma de ver a vida, né, tem a sua cosmovisão e até a sua ideologia, mas o fato é que, na minha experiência, mais uma vez, não vou generalizar, mas dentro da minha experiência, o que eu tenho visto, é que isso se repete muito, de maneira assim, muito incisiva na formação dos alunos. Não que eles vão ceder a isso, né, que eles não vão dialogar com as suas famílias sobre esse processo, mas isso é uma coisa que muitas escolas têm feito de maneira bem incisiva. E aí os projetos, muitas vezes são projetos que têm mais a ver com a cultura, com a ideologia, do que realmente com o conhecimento. Então, aquelas antigas feiras de ciência, feiras de cultura, onde se trabalhava o conhecimento, onde se era avaliado de maneira, né, legítima a questão do saber do aluno, hoje é avaliado simplesmente o fato dele ter feito, dele ter participado, dele ter se socializado. É muito superficial. É claro que isso também é importante, mas o conhecimento, ele é importante para que a gente tenha discernimento do que está acontecendo. E, infelizmente, não é isso que tem acontecido na educação. Não vou generalizar, mais uma vez, mas a minha percepção, na minha experiência, isso tem acontecido bastante. Tem algumas coisas que são fato, tem outras que são experiência minha como professor na rede, né? E passa mais um slide aí para mim. Eu devia ter passado esse slide antes, né? Mas enfim. Aí olha só, na lista das 20 melhores escolas públicas avaliadas no 9º ano do ensino fundamental, 12 são ocupadas por instituições públicas do interior do Ceará. Não vou comentar detalhes do porquê disso, né, porque senão eu vou me alongar. Outro detalhe que chama atenção é que a presença de 4 escolas militares: Colégio Militar de Salvador, de Belo Horizonte, Colégio Militar de Curitiba e o Militar de Porto Alegre. Né? Então, por aí a gente vê que você tem um nicho muito pequeno ali de escolas que estão se despontando nesse IDEB. Né? Tem algo errado, porque nós temos um Brasil deste tamanho, né, com vários tipos de governos, várias políticas públicas diferentes, várias propostas diferentes, e tem poucas dando certo. E muito exclusivas, né, de regiões, né, e de modalidades de ensino. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Muito bem. Então, quais são os resultados que isso vai refletir, né, na questão da política? Como que o brasileiro, ao longo dos anos, que esse menino que estuda na educação pública vai se tornar um cidadão que vai votar, né, que vai participar desse processo, como que isso vai influenciar, então, na vida dele? Né? E como que a gente tem visto isso acontecendo? Né? Então, em primeiro lugar, nós estamos vendo aí o país polarizado. Um país polarizado que trata o político como se fosse time de futebol. A rivalidade que existe entre as pessoas é uma rivalidade apaixonada, ou por candidato, ou por partido, ou por posição política. Isso não pode acontecer. A política ela tem que ser pensada. Né? Igual eu costumo brincar com o pessoal, que quando alguém decide um time de futebol é por paixão. Né? Atleticano é totalmente paixão. Porque se você for pensar em Minas, o Cruzeiro tem mais título. Né? Só que a decisão do futebol é coração. Então, no futebol você pode ter essa decisão. Eu fui esperto, que eu pensei com coração e com racional, né? Eu sou cruzeirense. Mas, brincadeiras à parte, em relação a partido político, em relação a candidato, né, não pode ser coração.
tem que ser realmente uma análise dentro daquilo que o Jean falou, onde você vai avaliar os projetos desse candidato, como ele se posiciona diante das questões mais polêmicas e complicadas que nós temos aí no país. E isso, obviamente, você analisa também a questão do histórico político dele. Porque se é um candidato que sempre promete, né, que sempre está se posicionando de um lado e de outro, justamente para atender uma demanda da população, e quando ele realmente é eleito, ele nunca cumpre, ele nunca coloca em prática, né, ele nunca de fato, né, corresponde àquilo que ele disse, né, ser partidário, também não adianta, tem que olhar a história política, então essas questões têm que ser verificadas aí, né? Bom, a gente sabe que no Brasil existe um conflito aí de interesses, né? Comunismo, capitalismo, esquerda e direita e por aí vai, né? E normalmente aqueles que estão mais a par, né, dessas ideologias são os formadores de opinião. Isso é grave. Né? Porque se as pessoas que são mais partidárias, são mais polarizadas, são aquelas que são formadoras de opinião, são aquelas mais preparadas para dizer sobre aquilo, né, que acredita, elas acabam efetivamente manipulando. Então isso também é sério. Isso é complicado, e isso a falta, né, de um bom ensino público, de uma boa educação no Brasil vai levando a essas questões, né? Infelizmente nós temos uma população, né, como o Jean também colocou, né, a gente está se completando aqui nas falas, né, está muito interessada numa política que atende os seus interesses ou do seu curral eleitoral, né, e a gente não pensa no todo do país. Né, nós temos essa cultura, né, na eleição. Né? Eu já vi muitas pessoas, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, dizendo que a corrupção ela é menos grave do que a economia. Ambas são problemáticas, mas quando você coloca na balança, né, que a corrupção é menos importante, né, você está dizendo que os fins justificam os meios. Né? Qualquer coisa que se possa fazer, né, Maquiavel, né, Jean? Estou certo, né? Tá bom. O Jean é um especialista, né? Então tem que perguntar aqui para não cometer gafe, você está doido. Mas a questão, né, que a gente vê aí é que a economia ela precisa sim crescer. Mas a gente tem que pensar a custo de quê? Né? A gente tem que pensar, né, quais são as engrenagens que vão mover esse motor aí. Nós somos cristãos. Né? A gente não pode escolher, né, qualquer coisa para que a economia cresça a qualquer custo. Né? A mídia brasileira é muito parcial, tendenciosa, interesseira, e por anos ela tem conduzido, né, a política do país na direção que lhe convém. A gente precisa estar atento a isso. Né? As divulgações mesmo aí das pesquisas eleitorais, né, a forma como cada canal de televisão aborda os candidatos, a gente vê nitidamente, né, a pressão que eles fazem a alguns e como que eles tratam com mais leveza alguns outros. E isso a gente precisa ter esse discernimento. Infelizmente o brasileiro não tem. Eu vejo isso em sala de aula. Eu vejo os meus alunos tomando partido de candidato X ou Y, baseado no que a TV fala. E em fake news também. Né? Então, é o que a educação ela faz, né? Ou a falta de educação faz, né, no pensar política aí, né? O cidadão brasileiro ele ainda não tem uma cultura de pesquisar o partido e o candidato político, e aí ele acaba cometendo alguns erros aí, elegendo artistas, cantores, ex-jogadores de futebol, simplesmente pela fama. Então isso é uma prática muito comum, né, no nosso país. A gente sabe que esses votos acabam indo para o partido e tem toda aquela dinâmica, né, que o partido já coloca esses candidatos justamente para atrair o voto dos mais incautos, né, e são incautos justamente por essa falta, né, de educação. A divulgação de números relacionados à saúde, educação, segurança pública nas campanhas políticas não são, na maioria das vezes, comprovados, não tem uma referência autêntica, né, são números muitas vezes manipulados. Então, esses números que muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, se tem o número, né, você tem a pesquisa científica por trás, com toda a metodologia científica ali, então ele está certo, então ele representa essa realidade, e muitas vezes esses números estão errados. Muitas das decisões, inclusive a respeito do aborto, né? Essa polêmica que a gente tem aí, ela joga números para o público, e aí esse público muitas vezes defende o aborto usando justamente esses números, que são irreais. Então, isso a gente precisa estar atento, né? E muitas vezes a questão da educação. Eu não vou ficar repetindo a importância da educação nesse processo, acho que vocês estão entendendo como que a falta dessa educação de qualidade ela vai conduzindo essas questões, né?
O eleitor brasileiro não entende muitas vezes a importância do direito de voto, sendo displicente, muitas vezes reclamão. A minha experiência trabalhando nas eleições, quantas vezes passou por mim pessoas dizendo: ai, que saco, domingo, ter que sair de casa para votar. Deixa eu votar rapidinho aqui e ir embora. Ai, que saco, tem uma fila enorme para eu poder votar. Queria votar logo e ficar livre disso. Queria votar em casa mesmo. Ou seja, a população brasileira muitas vezes não valoriza, né? O direito de voto é um direito legítimo, conquistado às duras penas. Quer dizer, uma coisa que houve derramamento de suor, de sangue aí para se conquistar um direito como esse, e o brasileiro joga isso no lixo. Então a gente precisa valorizar o direito de voto, né? O regionalismo no Brasil acaba afetando a unidade política, gerando verdadeiros currais eleitorais ainda hoje. Esse regionalismo, né, é muito complicado, porque cada região do Brasil tem a sua demanda, e o político usa dessa demanda para angariar voto, né? E aí a gente vê como que muitas vezes isso é usado em favor do político se eleger, né? A gente tem todas aquelas particularidades do Nordeste, todas as particularidades do Sul, né? Pensando nessa questão, né, do regional. A impunidade no Brasil é grande, ao Estado cabe promover justiça, né, o que não acontece. Então nós estamos vendo uma crise política no Brasil, uma crise de corrupção, uma crise onde ela só existe, ou pelo menos do jeito que está, porque a gente tem um problema mesmo na punição. Nós temos um problema na lei e na aplicação da lei, na fiscalização dela. Então isso é um problema direto, né, na questão política. O Brasil ainda vive uma ideia de messianismo político, né? Como se um homem só fosse capaz de resolver todos os problemas da sociedade. E a gente sabe qual que é a representatividade do problema do presidente na resolução de problemas. Não é só o presidente. As pessoas ficam, né, numa discussão enorme no que diz respeito à eleição do presidente e esquecem todo o resto, do deputado federal, do senador, né? Sendo que muitas vezes esses casos vão ser, né, o mais importante nesse ponto. Então, isso é em função da falta de informação sobre o processo político, como ele funciona. E as escolas não trabalham isso. E aí, até voltar num ponto que eu esqueci de falar, que as escolas hoje, apesar de valorizarem muito a questão da cultura, do fazer por fazer e não do conhecimento, as escolas hoje elas não valorizam as questões da nossa lei, né, as questões do país, do patriotismo mesmo, da civilidade, de como o cidadão deve se comportar, questão de comportamento social mesmo, as escolas não valorizam, é só conteúdo em cima de conteúdo. Ainda se fosse um conteúdo de qualidade, né, muitas vezes não é, né, é engessado, é uma coisa que já tem décadas que é do jeito que é e não passa por uma revisão legítima, né, e aí a gente vê o reflexo disso, né, justamente nesse pensar do cidadão em como funciona o processo político e como ele deve se portar diante dele, né? Isso é uma defasagem muito grande. O brasileiro entende que o Estado é responsável por resolver todas as mazelas sociais e que o cidadão não tem responsabilidade nenhuma. Nós vimos a Érica falando aqui na semana passada, né, sobre aqueles momentos especiais que o cidadão tem de participar de decisões relacionadas à saúde pública. Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas participam desse processo. Nós não participamos, né, muitos de nós nem sabiam disso. Então, quer dizer, o brasileiro precisa se inteirar mais, né, do seu papel na sociedade e não colocar toda a responsabilidade das decisões na política, porque aí se o político erra, a culpa é do político e não minha. Então a gente tem que assumir a culpa disso também, né? O brasileiro não costuma respeitar o direito do voto do outro. Por quê? Mais uma vez, porque o brasileiro vota pela emoção, não sabe dar razão, né, o motivo, a causa do seu voto. O histórico político, competência do político, ele não sabe argumentar nessa direção e não pensa quais são as boas propostas do candidato. Se essas propostas realmente ele vai poder colocar em prática, né? De quem ele vai depender para colocar isso em prática, quem ele vai indicar para os seus ministros, ele vai estar amarrado, né, a um compromisso partidário para indicar seus ministros, como que é isso? Então isso precisa ser avaliado pelo eleitor, né? E aí, por fim,
Como cristão, então, deve se comportar, né, diante disso, diante do que tem acontecido no Brasil, essa polarização, né, muitas pessoas rompendo amizades, fazendo amizades, pessoas brigando, entrando em conflito, cristãos entrando em conflito. Eu não digo debater ideias, eu não digo discussões, faz parte. Eu, quando pastor Carlos Alencar, a gente tem boas conversas e eu tenho toda a liberdade de discordar dele e ele de mim, e a gente continua depois jogando uma partida de videogame numa boa, sem ninguém apelar, né? Sem dar sessão nem nada. Então, quer dizer, isso é plenamente possível, né? Uma conversa bacana, mas não é isso que tem acontecido. A gente vê, quando eu olho para Facebook, por exemplo, parece que tem uma chama de fogo aqui, outra aqui, parece que tem um incêndio no Facebook. Isso não é legal, principalmente em relação ao cristão, né? Então, como o cristão deve se comportar? Primeiro, pautado pelo direito democrático em votar em quem ele quiser. Então, você, cristão, tem direito, já que o nosso país, né, tem essa forma de governo, tem esse modelo democrático, você pode votar, então vote em quem você quiser. Nenhum irmão pode virar, você é crente e está votando em fulano? Você tem a liberdade de votar em quem você quiser. Você tem alguma responsabilidade nessa decisão. E essa responsabilidade, né, diante de Deus. Mas você tem essa liberdade, nosso país te dá essa liberdade. Entender a diferença entre uma decisão civil e uma decisão pessoal cristã. Então, o que eu estou colocando aqui é que muitas vezes a gente pensa, né, o Jean até falou sobre isso, a gente vai votar em alguém, a gente pensa na questão, né, daquilo que vai favorecer o cristianismo. Bom, a gente tem que pensar daquilo que está dentro dos princípios. Eu não vou votar em alguém, né, que prega um princípio que seja contra os nossos. Então, igual ele colocou a questão do aborto. Não vou. Mas a gente tem que pensar que o candidato que eu vou votar, ele vai governar sobre cristãos e não cristãos. Então a gente tem que pensar numa promoção de justiça para todos. Então o candidato que você vota deve promover justiça para o cristão e para o não cristão. Isso tem que ficar bem claro. Não adianta ele favorecer apenas o grupo cristão. Agora, desde que ele esteja atendendo os princípios cristãos também. É incompatível também a gente votar em quem defende princípios anticristãos, né? Saber explicar o porquê votar em X ou Y. Então, é dever do cristão. Você vai votar em fulano? Ciclano? Vai. Então, dê razão disso. Você precisa pensar. Você precisa definir isso de maneira racional. Estou votando porque ele tem essa e aquela proposta, ele vai combater isso e aquilo, né? Ele tem um histórico político bacana, né? Ele não está envolvido em nenhum esquema de corrupção. Se a gente for olhar a eleição desse ano, não é só um candidato que não está envolvido em esquema de corrupção, tem alguns. Né? Então a gente, graças a Deus, tem uma certa liberdade de escolhas aí nesse sentido, né? Diferente de outras eleições, que praticamente todo mundo envolvido em processo de corrupção. Então isso aí a gente tem que saber argumentar, dar razão. Assim como a gente tem que dar razão da nossa fé, a gente tem que dar razão das nossas escolhas políticas também. Buscar justiça social para todos através do seu voto. Buscar Deus em oração. Parece que é só uma frase que eu coloquei assim, bom, estou na igreja, tem que falar isso, né? Mas não é não. Não é porque você pode ter toda a convicção de que o seu candidato, racionalmente falando, ele vai realmente trazer uma melhoria para o Brasil, uma justiça social, uma redistribuição de renda e tudo mais, mas pode ser que dê tudo errado. Pode ser, inclusive, que ele não cumpra nada do que ele falou. E é nessa hora que você tem que orar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então é buscar a orientação de Deus com todo temor, né, com toda reverência, buscar a orientação de Deus, não é deixar nas mãos de Deus o seu voto, né, porque Deus te dá também essa responsabilidade, mas é orar e pedindo Deus orientação aí, opa, isopor, tá de boa. Buscar de Deus essa orientação é importante. Gente, oração é temor a Deus, é reconhecer que Deus é soberano e que Deus está dirigindo o seu carro, não você. Então muitas vezes a oração é essa atitude de humildade diante de Deus, né? Estou acabando, pastor. Dar o direito ao seu irmão explicar por que irá votar em certo candidato. Por que eu disse isso? Porque tem gente que está brigando nas redes sociais porque o irmão vai votar no candidato tal. O cara não deixa nem o irmão se explicar. E aí uma coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês. Todo cristão autêntico, quando está votando um candidato X ou Y, ele está votando por quê? Porque vai detonar com o país? Ele está votando porque ele tem a convicção de que aquele candidato vai o quê? Trazer melhorias.
Ah, mas não é possível que você acredita que o candidato tal vai trazer melhorias. Sim, eu acredito. Ainda que você veja que ele é assim ou assado, eu acredito que ele vai trazer melhorias. E a gente julga o irmão como se o irmão quisesse sacanear o Brasil. E essa não é a verdade. Eu duvido muito que alguém falasse, nossa, eu vou votar em tal pessoa, né, justamente porque esse cara vai botar fogo no Brasil. Não, é. Então, gente, vamos ter uma ponderação maior na hora de discutir política e, se necessário for, evite discutir. O Jean tem uma atitude sábia quando ele sabe de política, sabe de filosofia, sabe de história, mas podia, né, ter uma diarreia verbal, né, no ouvido dos outros, mas ele não faz isso, porque ele entende, né, que tem hora para falar e tem hora para se calar, mesmo tendo todo conhecimento, né, que a gente sabe que ele tem. E por último, usar o voto como uma maneira de dar tom às próximas eleições. Dar o tom das próximas eleições. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, você tem aí 3, 4 candidatos nessa eleição que não são ficha suja, que não estão envolvidos em esquemas de corrupção. Então é nossa obrigação votar em algum deles. Por quê? A gente está mandando uma mensagem para os candidatos que têm ficha suja de que eles não serão eleitos. Quando a gente vota em candidatos que estão envolvidos em esquema de corrupção, nós estamos mandando uma mensagem para a próxima eleição. Você pode se candidatar de novo, mesmo tendo ficha suja, porque você pode ser eleito também. Então o brasileiro precisa ter essa noção na hora de votar. Votar dando o tom já para as próximas eleições, para que a gente tenha, né, uma mudança no cenário político do Brasil. Amém? Muito bom, vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos 13. Já com a questão teológica, os irmãos entenderem uma outra questão, depois a gente vai abrir para perguntas. Romanos 13. Como para casa, você vai ler esse texto até o verso 7, vai meditar nele e vai refletir sobre ele. Mas agora, especificamente agora, só quero destacar aqui 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Romanos 13, 1 e 2. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, e agora lendo esse texto da palavra, você pode pensar assim: ei, pastor, agora deu ruim, hein? Deu ruim, porque todo líder político que chega lá no trono, ele foi instituído por Deus, foi escolhido por Deus. O que a gente pode fazer? Foi Deus que colocou ele lá. Então eu vou esclarecer para os irmãos agora esse texto, para que a gente não tenha mais problema com isso. Deus não escolhe Michel Temer. Deus não escolhe Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso. Deus, no texto, está dizendo que escolhe a autoridade, a função. A função. E nós temos que respeitar esses que têm a função de autoridade. Agora, quem vai assumir essa autoridade é a responsabilidade nossa. Nós estamos em um país democrático. Nós escolhemos, nós decidimos quem é que vai assumir essa cadeira. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Deus instituiu as autoridades, a função de autoridade. Mas quem coloca o fulano de tal lá em cima, somos nós. Então essa é uma observação muito importante para ser feita. Aplicando o que o Jean e o André acabaram de falar, no campo da fé, no campo eclesiástico, eu queria destacar para vocês, sublinhar um dado histórico muito interessante e muito triste. Segunda Guerra Mundial, nazismo, Hitler. O Hitler, com uma habilidade incrível de oratória e de poder de convencimento, conseguiu agregar como apoiadores várias igrejas protestantes da época.
igrejas protestantes da época. Ou seja, igrejas protestantes que defendiam o evangelho de Jesus, pelo menos na teoria, apoiavam Hitler. A omissão da igreja faz com que a maldade aumente na sociedade. E é por isso que a gente está tendo esse papo aqui com os irmãos hoje. E talvez algumas falas do Jean, algumas falas do André pode ter inquietado você. Talvez inquietou porque eles apresentaram convicções. E está na hora de a gente tomar partido das nossas convicções. Está na hora de a gente não ter mais medo de expor o que a gente acredita. Nós estamos num país democrático. E precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e viver segundo os princípios da palavra. Não segundo os princípios da religiosidade. É princípios da palavra, é diferente. Ainda falando sobre o nazismo, para combater esse movimento de Hitler e combater também esse apoio de muitas igrejas protestantes, surge a igreja confessante. Uma igreja que não se rendeu a uma autoridade opressora. Aí você pode dizer assim, pastor, legal esse dado histórico. E biblicamente nós temos exemplo assim de pessoas que não se submeteram a uma autoridade opressora? Sim, nós temos algumas. Você lembra de Daniel? Lembra dos amigos de Daniel na fornalha ardente? Lembra? O governador, o líder, o rei, tinha dado uma ordem. Tinha escrito uma lei. E essa lei feria um princípio de Daniel, feria um princípio dos amigos de Daniel. Eles não se venderam. Eles se posicionaram. Os irmãos já conhecem a história da fornalha ardente. E as parteiras do Egito, lê depois lá, Êxodo capítulo 1. O rei do Egito chega e manda matar as filhas dos judeus, os filhos dos judeus, os primeiros filhos, meninos. Elas entenderam que isso era uma afronta à vida. Elas não obedeceram o rei. Então não é uma submissão cega. A Bíblia não dá isso para nós, pelo contrário. Nós precisamos nos submeter a essas autoridades políticas, porque nós precisamos de governantes, precisamos de pessoas que pensem a política do país, a política que eu falo é a boa política. Nós precisamos, mas é dever nosso cobrar deles a boa gestão dos recursos. É dever nosso cobrar deles honestidade, caráter. Irmãos, o André destacou muita educação aqui, e os irmãos sabem, fui professor por 10 anos na rede privada. Na rede privada nós temos alguns privilégios, com certeza, mas o drama educacional atinge a escola particular também, a educação particular também. Porque muitas vezes é colocado sobre os alunos um senso de competição. E não um senso de compartilhar conhecimento e crescer junto. As crianças, os alunos, são treinados para vencer os outros. Não para construir algo consistente na sociedade. É outro problema. É outro problema que a gente precisa se posicionar. Então, eu também deixei alguns conselhos para os irmãos aqui, eu vou encerrar com eles, para que a gente possa franquear a palavra aí aos irmãos. Primeiro, igreja não vota. Você sabia disso? Igreja não vota. No dia que chegar um líder aqui em Nova Vida, que não vai ser eu, com certeza, e apresentar aqui, candidato da Nova Vida, pode ir para cima desse líder. Igreja não vota. Quem vota é o cidadão. Pastor, em quem o senhor vai votar? Não falo. Não falo porque eu sei que a posição que eu ocupo pode influenciar. Eu faço só a turma pensar. Estamos aqui para fazer a turma pensar. Com alguns amigos com quem eu tenho a liberdade de expor as minhas opiniões, eu posso até dizer, olha, eu vou votar nesse fulano de tal, nessa fulana de tal. Mas publicamente, jamais. Porque a igreja não tem voto. Pastor não vota, você sabia disso?
Como assim, pastor? Quem vota é o cidadão Carlos Adrian Ferreira da Silva. O pastor, a função pastoral não vota. Então, muito cuidado quando líderes religiosos apontam candidatos no sentido assim, olha, esse aqui vai dar certo, cuidado com isso. Você é livre para fazer a sua própria reflexão, a sua própria análise. Um outro conselho. Vamos lá. Cuidado. Votar em pessoas evangélicas não significa que teremos um bom governo. Rio de Janeiro está sofrendo com isso. A gente não vota em bandeira religiosa. Ah, é evangélico. Ele se intitula evangélico. Ah, ele vai na igreja. Ah, ele lê a Bíblia, ele ora. Eu não estou dizendo que você não deva votar em pessoas evangélicas, mas não é porque a pessoa é evangélica que ela é a melhor pessoa para governar o país, para ter uma cadeira no Senado, deputado federal, estadual. Então, cuidado com isso. A gente não pode votar em bandeira religiosa. A gente tem que analisar a proposta. Isso já foi bem esclarecido aqui. Tem que avaliar a proposta. E por último, irmãos, você conhece como é que funciona a política do Brasil? Estou falando na questão técnica, teórica. Nós temos 3 poderes. Você sabia disso? Você precisa entender o que cada um desses poderes faz e deixa de fazer. Por que nós temos 3 poderes? Por que nós elegemos apenas 2 e o terceiro a gente não elege? Você precisa entender isso, precisa pesquisar isso, compreender isso, para você saber como é que funciona a política do Brasil. Porque foi muito destacado aqui, graças a Deus por isso, a mídia coloca muito lá debates entre futuros líderes ou futuros líderes presidenciáveis, legislativos. Só que nós temos outros que nós elegemos. Precisamos prestar atenção nisso. E se você achar, e o André falou isso, né? Que essa ideia messiânica partidária, que você elege um salvador da pátria, isso não existe. Isso não existe. Ah, vou votar nesse fulano porque ele vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido no dia que a gente se envolver. No dia que a gente se comprometer como cidadão e como cristão que somos. Então, se você continuar lendo o texto de Romanos 13, você vai entender isso. Paulo vai explicar o que essa autoridade tem que fazer para ela ser legítima. Quando a autoridade não é legítima, é dever nosso. Opa, está errado isso aí, fulano de tal, senhor governante. Nós não vamos nos submeter a esse tipo de opressão, a esse tipo de manipulação. Então eu queria deixar essa palavra pastoral para os irmãos. E agora é com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para o Jean e para o André. Não precisa fazer pergunta para mim não. Vamos lá. A nossa situação hoje extrapola um pouquinho o que nós ouvimos, né? Mas graças a Deus, louvo muito a Deus pela iniciativa da igreja, no sentido de colocar, a partir do domingo passado, né? Pessoas que estão vivendo isso para nos colocar. A igreja precisa de orientação. Eu tenho cobrado e vou continuar cobrando de líderes a nível nacional, estadual, uma palavra, não uma opção, não nos oferecendo uma opção de voto, mas oferecendo uma orientação segura sobre isso, porque a igreja precisa votar sim. E quando o Jean falou aqui sobre a questão do aborto, eu queria dizer para os irmãos, declarar para os irmãos que alguém perdeu o meu voto, porque quando ele perguntou sobre o aborto, disse, eu vou fazer um plebiscito. Espera aí, como é que um cristão que pergunta para ele sobre o aborto, diz que vai fazer um plebiscito? Qual é a posição dele sobre a vida, não é? Então essas coisas foram muito úteis para nós. Sobre família, o professor André, sobre família, olha, nós não vamos mudar a educação sem mudar a família junto. Então nós precisamos estar atentos com tendências partidárias. Partidos que não são favoráveis à família, que não são favoráveis à vida, devem ser banidos sim, da nossa pretensão como cristão, porque a nossa consciência cristã nos leva a isso. Agora,
pergunta mais pertinente que eu acho que essa hora passa na cabeça de todo mundo é sobre alguma coisa de um voto responsável e um voto útil, um voto estratégico, porque nós acabamos caindo entre um bipartidarismo. E Platão aí tinha razão, né? A democracia pode virar ditadura nesta hora. Ele tinha razão. Quer dizer, muitas vezes eu perguntaria para os senhores, nós vamos ter que exercer o voto de utilidade, de votar no menos pior. Talvez não é o meu candidato, mas tem um que contradiz todos os meus princípios competindo com ele. Então acho que o cristão nessa hora tem que se posicionar até nessa situação, não é? Eu vejo isso aí hoje, nós estamos caminhando para isso, porque segundo turno pode ser isso, não é o meu candidato que está lá no segundo turno, mas eu tenho que votar num deles, não é? Como é que nós vamos como cristãos nos posicionar? Eu louvo a Deus porque a igreja está fazendo isso durante todo esse mês, né? Todo um processo nos preparando para isso. E louvo a Deus porque ainda existe alguns líderes, igual o pastor Aloysio Penido, que abre mesmo e chama a responsabilidade para cima dele e orienta as pessoas. Não estabelece em quem vão votar, mas orienta as pessoas. Eu acho que a nossa igreja precisa continuar fazendo isso, sim. Bom, já que a palavra está comigo de novo, eu devo dizer que talvez pelas regras que regem esse encontro, muitos de vocês são bloqueados de se manifestar, né? Quem está na frente, quem está com o microfone, tem o privilégio de fazer o uso da fala, e às vezes você não concorda com alguma coisa ou outra, mas é difícil falar. A burocracia da forma como a gente estabelece dificulta a sua fala, né? Eu entendo, compreendo, e queria dizer que eu não espero que você concorde com tudo que eu disse, né? E também espero que isso não enfraqueça a nossa amizade. Pessoalmente, tem gente que defende o contrário disso que eu vou dizer. Você pode discordar de mim nesse ponto, mas pessoalmente eu acho que o voto nulo é uma forma de afirmação, é uma forma também de mandar um recado de que não concordo com ninguém que está aí. Pessoalmente eu penso isso. Eu já votei nulo muitas vezes. E normalmente, quando eu votava em um candidato e esse candidato não ia para o segundo turno eu votava nulo, que para mim era indiferente. Mas se eu fosse da Alemanha nazista, que o pastor citou aqui, e eu soubesse que um dos candidatos era o Hitler, e o outro era alguém que ia fazer melhor que o Hitler, se eu soubesse disso, se eu tivesse esse conhecimento avançado de que o Hitler ia fazer o que fez, e tivesse um outro candidato qualquer, eu votaria nesse outro candidato qualquer só para o Hitler não assumir. Vocês entendem o que eu digo? Então, eu não quero descredenciar o voto utilitário, como o irmão Hélio sugeriu. O voto utilitário pode ser usado ou não, né? Depende do que você pensa, né? Às vezes, a gente tem que optar pelo menos pior. Às vezes, nessas provocações aqui que eu propus, eu não acho um candidato, porque eu não pensei em ninguém especial, eu não acho um candidato que tenha todos esses requisitos. Então, eu escolho o que tem mais, né? Ou que tem aquela causa que para mim é mais importante ou menos importante, né? Então, mais uma vez, eu tenho que repetir isso. A ideia não é enviesar vocês. O voto utilitário, né, como o irmão Hélio colocou, pode ser útil ou não. Isso depende da consciência de você. Eu não acho que votar nulo seja pecado. Acho que é uma forma de autoafirmação também. Se é desse jeito, não está aí. Agora, o que eu acho que é mais importante que isso, é se a gente fosse unido a ponto de fazer como em alguns países, que troca todo mundo. Se não está atendendo as demandas do nosso país, nós não vamos reeleger ninguém. É claro que a gente não tem essa união, a gente tem o voto de cabresto ainda, né? Muita gente tem fidelização a determinado candidato, a determinado partido, e essas pessoas trocam voto, às vezes, por escova de dente. A gente sabe que isso acontece. Mas se a gente tivesse essa disciplina de falar assim, tal candidato, como o André bem sugeriu, né, é ficha suja. Candidatos ficha suja não terão vez. Se a gente tivesse essa união e falar, não vamos mais votar em candidatos ficha suja, ou o Congresso não nos atendeu, vamos trocar todo mundo, não vamos reeleger ninguém, eu acho que nós teríamos um país melhor. Mas aqui cabe uma pitada minha de pessimismo. Eu acho que a minha geração não vai ver isso acontecer. Para a gente alcançar uma consciência política de uma França, de uma Alemanha, que passou por essa experiência terrível do nazismo, a gente precisa passar por muita coisa ainda. Então, essa minha tentativa aqui
essa nossa tentativa de falar sobre política, é uma tentativa limitada de tentar melhorar um pouco as coisas, né? Mas uma melhoria geral, ela talvez não aconteça nessa geração, pelo déficit cultural que nós temos, né? Que nós brasileiros temos. E como cristão, cabe uma última palavra sobre isso, o pastor pontuou isso muito bem. Nós, os cristãos, a gente não acredita que o candidato X ou Y vai mudar o mundo, né? Se ele mudar o mundo, muito provavelmente ele pode ser o anticristo. O que a gente acredita é que tem uma forma melhor de fazer política e uma forma pior. E a gente, como a gente quer o bem do Brasil, né, André? A gente quer a forma melhor. Mas quem vai fazer a diferença mesmo, quem vai mudar esse mundo e vai dividir a coisa entre bons e maus, é o reino de Deus, quando ele voltar a ser instaurado aqui na Terra, né? Nós estamos nesse ato entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. Quando a segunda vinda de Jesus ocorrer, aí nós vamos ter a punição do mal efetivamente. Mas enquanto isso não acontecer, haverá injustiça social, não haverá equidade, elites continuarão manipulando pessoas. O que a gente está fazendo é tentar tornar esse problema menor. Mas eu não tenho o otimismo de achar que isso se resolve assim com uma conversa ou com conscientização. O cristão, nesse ponto, o cristão é menos ingênuo do que o resto. O cristão sabe que tem problemas que só Deus, literalmente, só Deus, né? Então é isso. Irmão Hélio, dentro do que você falou, eu acho uma coisa muito relevante, que é a questão de que a igreja precisa se posicionar, criando mais esses espaços e esses ambientes, porque é responsabilidade do cristão ser um bom cidadão, e principalmente na hora da eleição. Então, realmente, o que você falou é uma demanda que a igreja precisa tomar partido, realmente reconhecer, para que a gente viu, né, o Jean colocando essa questão de quantas... a parcela da população de baixa renda, de alta renda, em relação à igreja, né? Qual foi o número que você usou? Minoria social, 10% do PIB, 10%. Não, mas você falou da questão da questão da qualificação, da educação. 15% dos evangélicos em ensino superior, 15%. Nos batistas, que número é esse? E aí, dentro desse contexto, o que os batistas estão fazendo nesse sentido? Já que a gente tem esse controle dos batistas, nós devemos começar a ter essa iniciativa. Deise, depois Paulinho. Eu primeiro queria parabenizar vocês, eu achei muito pertinente as falas, considerei muito boas as falas de vocês. Eu queria colocar algumas coisas também que eu acho que são interessantes para a gente pensar, mas antes disso só queria lembrar os irmãos, que o voto é secreto, e se o voto é secreto, ninguém precisa falar dele. Você não precisa abrir seu voto para ninguém, você não precisa discutir seu voto com ninguém, ele é secreto. Outra coisa, indo muito na direção da fala do Jean, não tem nada decidido, não temos segundo turno decidido, nós não temos nada decidido ainda. As pesquisas são compradas e a gente tem condição, o voto da população brasileira tem condição é ela que vai decidir quem vai para o segundo turno. Mas o que eu quero falar mesmo é o seguinte: nós vivemos num país que tem o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É um modelo que praticamente só tem no Brasil. A gente tem um presidencialismo, né? Como a gente conhece, nós temos um representante indicado pela população, escolhido pela população para ser o chefe do executivo. A gente tem um multipartidarismo, então a gente não tem dois partidos disputando o poder. Nós não temos oposição e situação. Nós temos dezenas de partidos. E nós temos um sistema que a gente chama de sistema de lista aberta. O que isso significa? O partido ele não decide quem que vai ser eleito primeiro. A gente que coloca a ordem. São os nossos votos que colocam a ordem. Então, eu cheguei a ver, na última eleição de vereadores,
Isso nós estamos falando do legislativo, né? Na última eleição de vereadores, eu cheguei a ver uma colega de trabalho que teve mais de 5.000 votos, mas ela não fez voto suficiente para o partido dela. Mas um outro partido, uma pessoa teve 300 votos, 400 votos e conseguiu ser eleita por causa daquele partido. Então, nós temos esse sistema que a gente chama de lista aberta, que eles organizam, depois que a gente vota, aí organiza quem vai assumir os poderes. O que isso significa na prática? Isso na prática significa que nenhum partido, nenhum governante, ele consegue governar sozinho. O modelo brasileiro, o modelo que foi escolhido pela nossa Constituição, ele impõe que o governante, que o executivo, ele precise realizar coalizões com o legislativo. Então, isso sempre vai acontecer. Ele não vai conseguir passar nenhum projeto de lei, ele não vai conseguir passar nada que ele quer, nenhum orçamento, tá? Nenhum orçamento ele não vai conseguir passar se ele não conseguir negociar com o legislativo esse projeto. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o orçamento, que foi um exemplo que eu dei, ele tranca a pauta. O que isso significa? Depois que não votou o orçamento, depois que chegou o prazo de votar o orçamento, e eles têm prazo, se eu não me engano, o prazo do orçamento mesmo é 30 de setembro, depois de 30 de setembro, se não votou o orçamento, não pode votar mais nada, enquanto não votar o orçamento. Então, o que os deputados fazem? O que o chefe da Câmara faz? Na hora que chegou 30 de setembro, não passou alguma coisa que ele queria, não aconteceu alguma coisa que eles queriam, eles não votam o orçamento. Porque enquanto não votar o orçamento, não pode votar mais nada. É assim que funciona as negociações lá em cima. Então, o executivo, ele precisa, para o Brasil funcionar, para a política do Brasil funcionar, para a gente conseguir ter leis sendo eleitas, para a gente conseguir ter programas sendo aprovados, dinheiro chegando para as pessoas, ele precisa, o chefe do executivo, ele precisa conseguir ter facilidade de criar uma coalizão. Isso gera corrupção, muitas vezes, mesmo, que foi o mensalão, né? Muita gente precisa, normalmente isso é feito com interesse político, isso é feito com troca de ministérios, mas a gente também teve isso recentemente, a gente teve isso a vida inteira, e isso aconteceu, a gente viu isso acontecer recentemente por meio dos dutos de dinheiro, né, das mensalidades que os deputados recebiam para continuar votando. Em Minas Gerais, eu não sei se vocês sabem disso, no primeiro semestre, a Assembleia Legislativa, ela não aprovou, ela não votou, não aprovou, ela não votou nenhum projeto de lei. Vocês sabiam disso? De fevereiro a julho, não foi votado nenhum projeto de lei, porque a Assembleia estava em rixa com o Executivo. E aí, a Assembleia, para forçar o Executivo a fazer o que eles queriam, eles não votaram nenhum projeto de lei. O máximo que eles fizeram foi aceitar um pedido de impeachment. Mas nem isso, nem aceitaram, né? Quem aceitou foi o presidente da mesa, apenas. Começou a acontecer ações que trouxeram dinheiro para Minas Gerais novamente, projetos de lei que trouxeram dinheiro para Minas Gerais novamente, no final de julho. E eu estou sofrendo diretamente, porque eu sou funcionária pública, então eu sofri diretamente com isso e com outras muitas coisas. Não tenho opinião, não é opinião política, eu só estou dando um exemplo para os irmãos de como esse presidencialismo de coalizão é importante, ele é forte no país. Então, para a gente entender até na hora que a gente for escolher os deputados, que não adianta a gente escolher um candidato forte para o executivo, se a gente não escolher um candidato para o deputado, um candidato para o senador. O senador, ele é o representante de Minas Gerais lá em cima, lá nas câmaras. Ele é representante de Minas Gerais. Quem que vocês estão escolhendo para representar Minas Gerais? Os interesses do nosso Estado. Um Estado gigantesco, um Estado que tem... No norte a gente tem miséria, no sul a gente tem riqueza, que tem mineração. Vocês sabiam que os royalties da mineração não são os mesmos royalties do petróleo? Que o que o Estado do Rio de Janeiro recebe com mineração, com petróleo, é N vezes maior do que o Estado de Minas Gerais recebe com mineração.
E as nossas montanhas já estão acabadas? Vocês já viram atrás da Serra do Curral como que é? Então, essas coisas a gente tem que pensar na hora de votar também. Em quem nós estamos escolhendo para ser o nosso candidato do Legislativo. E espera aí que eu tenho mais uma coisinha. Isso. E aí, a minha dica para os irmãos, e eu estou fazendo isso, a gente pode ler os programas dos presidentes, dos presidenciáveis. Né? Eles são chatos, são longos, mas o que eles falam na televisão, no rádio e no debate, não necessariamente está falando o que eles vão fazer de verdade. O que está falando que eles vão fazer de verdade é o programa deles. Aquilo lá está acordado com o partido e está acordado com a base. E quem que é a base? A base são os deputados que vão ficar lá no Legislativo. E eu não estou falando para vocês que tem que votar no mesmo da base, não. O que eu estou falando é que não adianta a gente não pensar na base, não pensar no deputado. Então, eu aconselho os irmãos a pegarem os programas dos presidenciáveis. Nós temos 13 presidenciáveis. Provavelmente você não considera todos como pessoas para votar. Mas em quem você considera, e vê alguém da oposição também que você não considera de jeito nenhum, compara a qualidade, a profundidade, as propostas. O que o Jean e o que o André falaram é para a gente conhecer a pessoa, não é? A gente vai conhecer de verdade, conhecendo o programa dela. Ah, não, mas eu não dou conta de ler 60 páginas de um programa, que é um ou outro, né, que é maior. Pelo menos lê a introdução, se você chegou em alguma parte que você não consegue concordar de jeito nenhum, não, isso eu não aceito, ele é a favor do aborto. Então, ele já está descartado. Vamos passar para outro. Mas vamos ler os programas, porque não adianta nada a gente falar que vai se informar, que vai votar bem, pelo que ele fala, ou pelas pessoas que falam o que ele falou. A gente tem que votar pelo que está escrito, que eles falaram que vão fazer. Valeu, Deise. Vamos ouvir o Paulinho agora e depois Perpétuo. Antes eu quero agradecer, né, ao pastor aí, o Jean e o André, pela boa colocação deles e por essa iniciativa, né, que eu vejo que ela vem mexer conosco, né, nos movimentar, fazer com que a gente possa ter um pensamento mais crítico sobre todo o processo político. E vejo que nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada. Não é fácil você escolher o melhor, porque nós temos esse desejo de encontrar o melhor, né, o perfeito. E eu digo com certeza que nós nunca vamos encontrar o candidato perfeito, que tem todos os pontos que nós pudéssemos dizer assim, eu aprovo todos os pontos dele. Porque o ideal para nós como cristãos é a monarquia. Correto? Certo, Jean? Certo? A monarquia é o melhor sistema de governo para o cristão, mas a monarquia de Cristo, que nós ainda não estamos nela, nós temos que esperar um tempo, nossa geração talvez passe antes que ela chegue. É o sistema perfeito de governo. Mas eu só queria ressaltar aos irmãos que nós, cristãos, nós temos duas dificuldades, porque nós temos que cumprir duas constituições. Nós temos que cumprir a Constituição do nosso país, que foi feita pelos homens, mas também temos que estar debaixo da Constituição do Reino, que é a Constituição de Deus sobre nossas vidas. E na hora de votar, na hora de escolher, eu fico preocupado, porque às vezes muita gente só se interessa por esse período, por essa questão que é muito importante, durante agora os 2 meses, 60 dias, 45 dias, que a coisa está acontecendo, e nesse momento aparecem candidatos falando coisas bonitas e acusando os erros dos outros, e a gente fica numa sinuca de bico, né? Sem saber onde que a gente vai realmente colocar o nosso voto, porque a gente fica tão confuso, que cada um tem motivo para poder denegrir o outro, e a gente não, por esse viés, a gente não consegue fazer uma boa escolha. Eu gostaria de pedir aos irmãos, né, nós aqui, Congregação Nova Vida,
que a gente tivesse o critério de observar essa questão política durante mais tempo, né? Não só no período de eleição, mas conhecer os candidatos durante os seus últimos 15 anos, no mínimo, para saber quem são eles, com quem eles já fizeram acordo, qual é a ideologia dele, o que eles pensam, o que eles já fizeram onde foram representantes do povo. Ele teve aprovação lá, por que não teve? Isso é um parâmetro para a gente poder também fazer uma escolha. E a mais importante delas é observar a Constituição do Reino e saber qual daqueles que está infringindo os princípios que nós não podemos infringir. Se ele está infringindo um princípio bíblico, né, como citou o irmão Hélio aqui, da família, da vida, certo? Da liberdade, a gente tem que ir descartando essa pessoa até escolher aquele menos ruim, até que Cristo volte, para que a gente possa ser governado pelo perfeito, né? Então, até que Cristo volte, nós temos sim que escolher o menos ruim. Nós nunca vamos escolher alguém que seja 100% perfeito. E esse é um defeito que nós às vezes temos. Nós queremos encontrar o candidato perfeito, para que a gente possa falar assim: eu não errei o meu voto, mas eu vou errar o meu voto ainda algumas vezes, mas eu vou andar por esse princípio, de saber se o candidato ele defende princípios bíblicos, ou se pelo menos não é contra os princípios bíblicos. E aí é por aí que eu faço a minha escolha. Obrigado. Perpétua. Entendi. Desculpa. Bom dia. Eu só queria falar duas coisinhas básicas. Primeiro que, na realidade hoje brasileira, eu acho que a nossa igreja hoje tem um privilégio, nós somos privilegiados de estarmos discutindo o assunto político e cristão, porque ninguém está preocupado com isso não, quer preocupar só na hora de seguir o voto de alguém. E eu acho que a segunda coisa é justamente isso. Ainda que, como ele falou, que o voto nosso seja utilitário, ou seja, aquele que seja que a gente vai votar no menos pior, que não é como o candidato hiper mega adequado para aquilo que a nossa consciência cristã, a nossa consciência como cidadão que a gente vai votar, mas não desperdicemos o nosso voto. Vamos, nesses últimos dias que ainda falta para a eleição, procurar na internet, em site seguro, sobre a ficha limpa do candidato, sobre os candidatos, né, que nós queremos votar. Então, a gente deve se preocupar realmente. Tira lá no seu dia 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e pesquisa quem que é o candidato que você acha que está na mídia, que ele tem ficha limpa, que ele pode ser um candidato ideal, tanto a nível municipal, estadual, Brasil, senador, sei lá. Então, a gente precisa usar o nosso voto sabiamente, sabe? Para a gente não desperdiçar o nosso tempo e para que a gente possa votar a favor da nação, a favor do país, né? Então, acho que é isso que a gente precisa fazer. Gastar tempo, investir tempo em pesquisar sobre quem realmente nós queremos votar, em todos os níveis, né? Porque esse ano são vários candidatos, né, para governo e tal. Beleza? Obrigada. Irmãos, vamos ficar em pé? Não é um assunto tão tranquilo de ser tratado. É demorado, precisamos acessar a história, isso é desgastante. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos aqui, cada um com as suas tarefas, com seus compromissos do dia de hoje. Muita coisa a gente poderia falar ainda. A minha fala foi reduzida para 20%. O Jean também tinha muito mais para compartilhar, o André também, a gente reduziu aqui. Eu sei que os irmãos poderiam contribuir muito mais, como foi colocado aqui, a essas falas. Então, é a importância. A gente pretende aqui na Nova Vida repetir esses momentos, não só no período de eleição. Isso foi um start. A gente vai retomar isso no futuro. Mas, em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Participe dessa caminhada, 24 horas de oração pelo Brasil. É uma forma de você se comprometer espiritualmente também pela nossa nação. Então, se você puder, acompanhe comigo agora, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai Santo, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai Santo,
pela disposição do Jean e do André para estarem aqui, terem se preparado por meses para ter essa conversa com a gente. Muito obrigado, Senhor, pela participação da Nova Vida, irmãos que estiveram aqui nos visitando também para participar desse momento, dessa conversa sobre um assunto tão relevante para o nosso tempo. Agora pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria para que possamos escolher o candidato que melhor represente a nação brasileira, que melhor represente a necessidade da nação brasileira. Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude a sermos cidadãos também depois das eleições, cobrando dos nossos líderes políticos, exigindo deles aquilo que eles prometeram, aquilo que estava no programa de governo deles. Nos ajude, Pai, não queremos ser negligentes com essa tarefa política, mas queremos ser referência, exemplo em Belo Horizonte, Minas, Brasil e mundo. Nos ajude, nos leve em paz para os nossos lares agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado.